E a gente tá falando de STF e falando de Bolsonaro e tudo. Não tem como a gente não falar de eleição, a eleição de 2022, né? Foi uma eleição muito apertada, o seu grupo perdeu por muito pouco, o presidente perdeu por muito pouco. Inclusive, no primeiro turno a vantagem foi muito grande, eles tiraram muito no segundo turno, né? A diferença foi muito pequena. Onde você acha que foi mais mérito de Lula ou foi mais erro de Bolsonaro não levar essa eleição? O que é que você pensa? Olha, eu vou dizer assim, foi uma série de, de acontecimentos, né, em que vi muitos erros estratégicos, sim, de nossa parte. Isso é uma autocrítica que eu faço constantemente. Isso Por é exemplo, importante que se faça. a eleição de 2020, eu acho que foi um grande erro a gente não ter se articulado melhor para fazer prefeitos e vereadores que estivessem ao nosso lado, né? A gente sentiu isso. Que desse base para você, para Exatamente. pensando já na eleição de 2022, Exatamente, exatamente, né? Ao final das contas, eu vi muito mais erro estratégico, eu não digo assim, do presidente, mas de nós da direita, do grupo, né? Do que méritos de Lula, né? Eu vi uma campanha mesmo de Lula, uma campanha muito fraca, né? Do ponto de vista de articulação política. O PT já teve momentos melhores, isso, inclusive, se a gente botar tecnicamente em um quadro de análise, né? O PT era um monstro da articulação política, né? Eu vi isso enfraquecendo muito. Lula. O próprio Lula, né? Se pegar o Lula de 2002, 2006, né? Ali, indicações importantes. Eu acho que é a única articulação, dentro dessa análise de articulação, eu acho que um grande trunfo que ele deu foi puxar alguém mais ligado ao centro, que era o Geraldo Alckmin, colocar de vice, que isso assinou para um setor em que ele estava tendo dificuldade de adentrar, né? Isso trouxe uma parcela empresários de... Exato, e tudo. que tá tendo muita parcela mais rica da população. Isso, ele estava tendo muita resistência, até porque seus discursos estavam completamente, até hoje, suas ações desse ponto de vista para essa classe são completamente loucas, né? Contraditórias do que essa parcela que tem um peso importante no cenário político pensa, né? Mas, como eu estava dizendo, eu vi muito mais erro da nossa parte, de articulação, né? Essa questão dos prefeitos e vereadores em 2020 pesou muito. Eu rodei o interior da Bahia, senti muito isso, né? Ouvi relatos de pessoas em outras questões, em outros cenários fora da Bahia que também me relataram a mesma situação. Mas, por outro lado, né, a gente tem que analisar também fatores e fatores externos a essa questão do demérito de Lula e do mérito de Lula e do demérito de Bolsonaro. Por exemplo, claro, aqui vocês são exceção, como tantos outros veículos, mas os veículos que a gente sabe, Globo, a Band, muitos deles, né, fizeram uma campanha aberta contra o Bolsonaro e aberta a favor do Lula, né? Você não via matérias imparciais, você via matérias eleitorais, né? E eu digo eleitoreiras, até pior do que isso. E eu acho que isso pesou, né? Fez ali a cabeça de grande parte da população. Sem falar em outras questões que eu tenho minhas dúvidas, que eu não posso falar aqui, todo mundo sabe do que eu estou tratando, né? E que merecem ser, eu poderia dizer, mais esclarecidas, né? Porque a justificativa que me foi dada não me convenceu muito e eu acredito que grande parte da população brasileira.